saiu confirmado Lisieiro, Igor Vinícius e Juan Tressoldi. Desses 3 jogadores que saíram nas posições, a gente não tem pretensão de repor o Lisieiro nem pretensão de repor o Igor Vinícius. O Crespo que é um volante, mas a reposição do volante deve estar muito ligada ao Bobadilla. Mais ligado ao Bobadilla, e é uma possível saída do Pablo Maia, que é pedido do Crespo de permanência. E no que diz respeito à questão das posições, foi o que eu falei para vocês. O São Paulo mira 3 posições, como a gente já falou. Um zagueiro, um meio-campista e um jogador que jogue de meia barra ponta, para dar velocidade e mais desenvoltura para o time do Crespo. O Thiago Mendes irá jogar no Vasco? Pois é, um dos temas de hoje, um dos tópicos que temos aqui para esse vídeo. Thiago Mendes está 95% fechado com o Vasco. O Vasco topou pagar para o Thiago Mendes, lá na casa do 1 milhão mensal de salário, 2 anos de acordo, e estão próximos de fechar com ele, além das luvas, né? Então, assim, é uma coisa que o São Paulo não quis aceitar, não aceitou. E o São Paulo, que está 1 ano aí nesse vai, não vai, nesse chove, não molha, não caga nem sai da moita, a gente deve acabar vendo o Thiago Mendes ir para o Vasco. Demonstrou, manda um salve para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um salve gigante para muita gente do Mato Grosso do Sul. A Érica Caná ainda não consegui fazer parte do grupo, Zanca, mas assim que possível eu farei parte sim. Beleza, Érica. As portas estão abertas. Você sabe os jogadores que ele está usando de titular nos treinos? Não está usando de titular, revendedor. Ele está alternando jogadores e fazendo atividades diversas. Mas me parece que ele vai começar com o André e o Luciano, assim, pelo menos entre os treinamentos. Por isso que eu falo, ele faz várias etapas de atividade. Ele tem hora que começa com ponta, mas também o Ferreirinha está fora. O Lucas está fora. Aí tem hora que ele começa com o Ferreirão. Tem hora que ele bota o Rian e o Dineno. Tem hora que ele bota o André Silva com o Luciano. Então, assim, ele está alternando ainda. É difícil saber. Ele já usou Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio no meio. Tem hora que ele já usou só Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Tem hora que ele usou Pablo Maia, Alisson e Oscar. Então, assim, ele ainda está testando o time, né? Está fazendo as variações. Roberto RR, fala Zanca, direto de Brighton. Debaixo de 30 graus, trabalhando no delivery. Ô, louco. Delivery do quê? Depois você me conta. Paulo Eduardo Telli, Zanca, um abraço de Brasília, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. É isso, né? Então, aqui rapidinho para a gente passar aí para as informações. O Flávio, bom dia. Já falei do Alan Franco. Valdinei Batista, quais novidades vão falar? Ricardo Sorriso está de Orlando. Luzenilton Creton, direto de São Paulo, capital. Paulo Oscar Bom. Quantas horas tem um dia aí em Portugal? Quantas horas tem um dia? Por que você está perguntando isso? Quantas horas tem sol aqui, você está falando? O sol realmente está durando muito. Está nascendo cedo e se pôr muito tarde, quase 9h30 da noite. Bruno Leite, Feira de Santana. Thiago Frota, do Piauí. Paulo Tomás tomando aquele cafezinho do sul de Minas. Que delícia, hein, brother? Minas Gerais, que delícia. Abraço da terra do ET, Sede Varginha. Marco Antônio Pimentel. Não tá tão louco querendo Renato no São Paulo? Ah, você está falando Renato Gaúcho. Luan deverá ser aproveitado, deverá ter oportunidades. Vamos ver. Então, o Crespo está utilizando ele, dando chance. Vitor Santos, bom dia. Gilberto Campos Cabral. Lá 12 Tricolor de Arapiraca, Alagoas. Meu periódico preferido, tamo junto. O Thiago pode vir ou não para o lugar do Lisieiro. Está mais próximo do Vasco, acabei de falar. Qual a sua opinião sobre a qualidade dos jogadores que o São Paulo está negociando? Cara, decentes, pelo que eu estou sabendo, mas eu não sei nomes. Me falaram que eram jogadores interessantes. Me falaram que eram jogadores decentes, que seriam jogadores com como é que faz? Adesões e aditivos interessantes para o elenco. Às vezes, quando falam meio assim, eu já fico meio assim. Como ficou a renovação da Mondeliz? Ainda estão em conversas preliminares, Cleiton. Tem tempo ainda. Até o final do ano que vem ainda tem chão. O que mais? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre as informações. Eu sempre falo aqui que... eu estou aqui falando sempre com vocês. Então, vamos falar aqui as informações. Anotei aqui no papelzinho para a gente não se perder. Vamos lá, na troca de ideias aqui. Primeira coisa que o pessoal está aí nos últimos dias, o Casares voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais por conta de postagens que ele fez referentes, primeiro, a questão da dívida, né, que é um negócio que a gente repercutiu no final de semana e falamos sobre isso até nos vídeos do domingo, se não me engano, sábado ou domingo nós falamos sobre isso,
sobre ter tido uma redução da dívida de 0,2%, na casa dos 3 milhões e pouco. Ou seja, caiu de 968 para 965. Eu até tinha comentado sobre isso, comentei até com pessoas próximas, falaram, pô, até achei estranho eles não comemorarem esse resultado positivo. A minha primeira impressão foi, cara, eu acho que seria até meio tosco se comemorar um resultado de 0,2 até fevereiro, uma vez que você teve um déficit de 289 milhões. Então, se você tem um déficit de 289, 287 milhões, você vai comemorar uma redução de 3, fica até meio que chato você fazer isso. Mas o Casares foi lá e ontem publicou sobre esse assunto e virou polêmica de novo, porque muita gente retalhou, muita gente não gostou e não concordou com essa comemoração, até por conta disso que eu falei. Eu também não acho que seja motivo para comemorar. Eu tinha falado antes do Casares falar e mantenho a minha posição e a minha palavra. Não acho que faça sentido a comemoração sobre uma redução de dívida tão pequena perto do déficit que tivemos no ano passado. A notícia é ruim? Não, a notícia não é ruim. A notícia é boa. Agora, não dá para comemorar uma redução tão ínfima, principalmente por um primeiro bimestre do ano. A gente vai comemorar efetivamente, dependendo do que a gente fizer de vendas e utilização financeira ao longo deste ano de 2025. E chegamos agora, rompemos a barreira na metade do ano. Agora, o que queremos ver? Queremos ver quais foram os números correspondentes a pelo menos esses 6 primeiros meses, para a gente ter um apuramento melhor, um cheiro mais qualificado do que a gente tem com relação à parte numérica. O Casares, ele se publicou isso, chamou para si uma atenção negativa, no meu ponto de vista, tomou porrada para cacete aí nas redes sociais por conta das pessoas estarem revoltadas com o fato dele estar comemorando um déficit, depois de um déficit tão grande, uma redução tão pequena da nossa dívida. Essa foi uma das primeiras polêmicas, e no final de semana, no sábado, tivemos festa junina no Social de São Paulo. E nessa festa junina do Social de São Paulo, que particularmente eu vejo muita gente preocupada assim, fala, eu quero que o social exploda, separa o social do futebol. Mas todo dia fala do Social de São Paulo, parece que não vive sem a porcaria do Social de São Paulo. Gente, o Social de São Paulo, para mim, honestamente, ele só precisa ser lembrado em 2 momentos. Quando tem as eleições e quando a gente vai ter a eleição de conselheiro e quando a gente tem as assembleias. Fora isso, honestamente, eu não estou nem aí para o Social de São Paulo. A gente até faz conversa com o pessoal do social, a gente apura informações quando afeta uma instituição. Neste caso, especificamente, ficar discutindo coisas do social, eu acho uma perda de tempo tão grande. Eu acho um completo, assim, o social é um clube, é um grupo fechado, restrito, que você tem gente de todo tipo, inclusive não são paulinos lá naquele meio. E é um antro político, em que as pessoas estão lá se engalfinhando por espaços de diretorias de bocha, de churrasqueira, de estacionamento, de... Como é que chama aquele negócio lá que você joga na água? Até esqueci o nome, biribol, aquelas porcarias que os caras fazem lá. Squash. Cara, essas merdas, assim, na boa, eu não vou gastar tempo no nosso vídeo aqui para a gente discutir, a não ser que esteja uma coisa muito relevante, seja uma coisa que esteja próxima à instituição. Mas, como fizeram um vídeo de exaltação à gestão do Casares na festa junina e passaram a apresentação antes, esse vídeo repercutiu nas redes, também irritou muita gente. Esse vídeo que não foi feito pelo Casares, mas foi feito em homenagem a ele, a gestão dele. Repercutiu muito mal esse vídeo entre os torcedores do lado de fora. Internamente também até teve gente que é da situação que falou para mim que foi um exagero, que teve até um certo excesso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vi o vídeo e achei o vídeo fora de contexto para o momento que a gente está vivendo. Esse vídeo, se ele fosse exibido em 2023, depois do título da Copa do Brasil, eu até entenderia. Esse vídeo hoje, até depois da Supercopa, eu acho que o timing ainda estaria até adequado. Esse vídeo que foi exposto no social hoje, para mim está fora de contexto e eu não vejo como um momento correto de você expor isso. A gente está num momento que a gente está numa baixa, a gente está num momento em que a gente mal tem poder de compra, que a gente vem sofrendo muito com relação a números, a gente tem muita dificuldade de enfrentar rivais no mercado, a gente está mal no Campeonato Brasileiro, a gente não teve um bom primeiro semestre, então assim, está fora de contexto, o time está muito ruim, eu acho que foi uma escolha negativa, e aí acaba gerando as mais exaltações
das piores possíveis. E com razão, porque você está exaltando um trabalho feito nesse momento em que a gente está no momento em que a gente deveria estar calado e trabalhando. Na minha opinião, esse é um momento de calar a boca e trabalhar. É um momento de apresentar resultado para falar depois. E nesse momento, falar acaba gerando só isso. A sensação das piores sensações. Parece que a gente está dando a sensação de que parece que a gente está nadando de braçada e a gente está em berço esplêndido, bonitão, super feliz e bem, e no final das contas a gente não está. A gente não está bem, a gente não está em berço esplêndido, a gente está com maus lençóis, a gente inclusive está vendo uma sensação muito nociva dos torcedores, vendo rivais, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ganhando um dinheiro alto, o São Paulo ficando para trás em premiações, perdendo ainda mais as suas possibilidades e perspectivas de competitividade por conta dos rivais estarem ganhando mais dinheiro, por conta dos rivais apresentarem resultados financeiros melhores que o nosso, poder de compra, visibilidade. Então, no final das contas, eu vou repetir para vocês, eu tenho um diálogo excelente com a gestão, converso com as pessoas, tenho uma ótima relação com todo mundo. Mas vou dizer minha opinião sincera, o timing da apresentação desse vídeo social, a forma como está sendo apresentado os resultados, etc., o timing está errado, a contextualização está ruim, você não tem como comemorar um contexto hoje dentro de um cenário tão negativo, principalmente do que a gente viveu em 2024. A gente, no futebol, foi muito mal no primeiro semestre desse ano, por mais que a gente tenha tido resultados melhores de governança, ainda é muito pouco perto do que a gente viveu em 2024. Essa é a minha opinião sincera sobre isso. Acho que foi infeliz o timing das coisas e, no final das contas, gerou o que se imaginava. Gerou reações ruins, críticas excessivas, gera uma atenção quase que do tipo, cara, você não está vendo o que está acontecendo na nossa realidade? E aí dá a sensação para o torcedor de que as pessoas não estão enxergando o momento difícil que a gente está vivendo. E sim, estamos vivendo um momento difícil. Então, nesse cenário, fica aqui a minha menção à infelicidade da exibição e a forma como foi exibida e o timing de exibição. Para mim, está desproporcional, está fora de contexto, não está adequado para a realidade que a gente está vivendo. E, no meu ponto de vista, as pessoas que fizeram e planejaram isso não foram felizes na sua implementação.